Olá, o programa Agora é Lei está no ar e hoje nós vamos falar sobre a Lei 16.635 de 2018 do deputado estadual pelo DEM, Cezinha de Madureira. O texto institui a Semana Estadual de Prevenção e Conscientização dos Males causados pela endometriose. Para falar melhor sobre este assunto, nós trouxemos aqui para o estúdio a Caroline Salazar, autora do blog A Endometriose e Eu, Arnaldo Cambiag, diretor do Centro de Reprodução Humana do IPGO, Tamires Tosini Pereira, técnica em serviços jurídicos. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui na nossa discussão, que com certeza tem como objetivo trazer muita informação para quem está nos assistindo. Primeiro, eu queria que a gente assistisse uma entrevista que nós gravamos com o autor dessa lei, que é o deputado Cezinha de Madureira. Exatamente. Hoje nós nos preocupamos, inclusive, principalmente com os mais pobres e com as mulheres. As mulheres que eu acredito que uma lei conscientizando aquele outro tal assunto, seja qual for ele, traz à mente das pessoas uma preocupação de fazer os seus exames periódicos sempre, de estar fazendo aquele que nós chamamos de check-up anual. Então, esta semana vem trazer aí uma conscientização. A nossa equipe, o nosso pessoal trabalha junto sempre, se preocupando em apresentar essas leis para preencher essas lacunas que nós temos no Estado. Para a gente localizar o telespectador, eu queria começar com o doutor explicando o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que atinge, em primeiro lugar, grande parte das mulheres na idade fértil, ao redor de 15% a 30%, e até 50% das mulheres que querem engravidar e não conseguem. E o que é importante é saber assim que a endometriose muitas vezes ela demora para ser diagnosticada, e esse é o grande problema e é o grande elogio que eu tenho essa lei da conscientização da endometriose. O que é endometriose? Se nós imaginarmos o útero, dentro do útero, entre uma menstruação e outra, aparece o endométrio, que é uma película que reveste o útero internamente e que a cada menstruação descama. Após a menstruação, cresce. Se houver a gravidez, o bebê se implanta sobre o endométrio. Se não houver a gravidez, no outro mês se descama esse endométrio. Se esse endométrio, se ele não sair totalmente com o sangue menstrual, se ele retornar pelas tubas, é só imaginarmos um bule de café e aquela parte do tubo para onde sai o café seria as tubas. Se esse endométrio retornar para o interior do abdômen, através dessas tubas, e se implantar em outros órgãos, como ovário, peritônio, intestino, passa a se chamar endometriose. Então, o que é endometriose? É o endométrio que, ao invés de sair com o sangue menstrual totalmente pela menstruação, retorna num refluxo inverso para o interior do abdômen e se implanta em outros órgãos. E já abro um parêntese, porque é importante saber a diferença entre endometriose e adenomiose, que não é a pauta, mas muitos confundem. A adenomiose é quando esse endométrio, ao invés de ir para o interior, ele se infiltra na musculatura uterina e causa alguns sintomas parecidos. Só como curiosidade, mas gravando, a endometriose é o implante de endométrio fora do seu lugar original, que é no interior do útero. Doutor, quais são os perigos desse endométrio nos outros órgãos, né? Como o senhor disse, se ele volta ali e tem esse refluxo, ele acaba se alojando, né, em outros órgãos, é isso? Ele se aloja em outros órgãos e isso pode causar uma alteração anatômica que implica em dor e infertilidade. Por exemplo, se ele se implantar no ovário, esse ovário pode não ovular adequadamente. Se ele ficar perto das tubas, essa tuba não capta o óvulo adequadamente. E essa endometriose fabrica também substâncias chamadas citoquininas que podem tornar o ambiente de implantação inadequado também. E um caso que é uma coisa grave, mas tão importante quanto a infertilidade, é a dor que interfere na qualidade de vida das pacientes, dessas mulheres, que muitas delas deixam de executar o seu trabalho, até mulheres que estudam, jovens, o cotidiano da sua vida, ficam em casa com o sofrimento da dor da endometriose. E aí vem, mais uma vez, a minha valorização por essa conscientização que incentiva os jovens,
que são tidas como cólica é normal, tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente, e prolongo esse sofrimento de uma endometriose que pode se agravar com o tempo. Então, fora a infertilidade, o sofrimento cotidiano pela dor que impede que o cotidiano seja agradável, é o fundamento do diagnóstico precoce da doença. Duas preocupações muito sérias, né? Daqui a pouco o doutor vai falar muito mais sobre isso, né? Porque tem conteúdo bastante aqui para a gente falar. Eu queria que a Tamires falasse para a gente, você tem endometriose, como é que você descobriu, há quanto tempo você trata, enfim, como é que você convive com a endometriose? Eu descobri a endometriose quando eu tinha acabado de completar meus 18 anos. Eu sempre tive cólicas muito intensas, fluxos muito aumentados, desde os meus 10 anos, porque eu menstruei muito precocemente. E eu sempre, como o doutor disse, os médicos sempre diziam, é normal sentir cólica, ainda mais adolescente. E eu sempre fiz o tratamento de dores com remédios normais, tomando remédios para cólica mesmo, né? Sim, como acho que toda garota toma. E aí passava, mas novamente retornava. E aí, com o passar dos anos, só foi ficando pior. E eu senti uma dor muito forte do meu lado direito. Fui parar no hospital com suspeita de apendicite. E eu fui internada desta forma e depois de uma semana fazendo exames, internada, aí o médico disse que eu tinha endometriose. Na hora, para mim, foi um choque, porque eu tão nova, eu não conhecia essa doença. Como eu acho que muitas mulheres também não conhecem essa doença, eu fiquei muito preocupada. E aí ele começou a explicar que causa infertilidade em alguns casos, e eu pensei, nossa, eu nova, eu não vou poder ser mãe. Mas na verdade tem tratamento, é uma coisa que tem que tratar sempre, cedo, se possível, né? Que a maioria não descobre cedo, mas se possível cedo. E eu faço tratamento com diversos anticoncepcionais. Eu troco um atrás do outro porque é difícil segurar a menstruação. Quem tem endometriose profunda sabe que é muito complicado você tratar somente com anticoncepcional. Geralmente necessita de cirurgia, mas acredito que há médicos que não querem optar por esse meio e preferem tratar de outra forma. A gente vai falar daqui a pouco sobre a cirurgia com o doutor, né? Que ele vai ponderar aí os diversos casos. Quantos anos você está? Eu tô com 20. 20, faz 2 anos então Sim. que você está em tratamento. Sim. Vamos então, quando você estava dizendo, a Caroline já se manifestou ali, parece que ela teve um diagnóstico muito parecido. Você teve a história da apêndice também? As histórias se repetem, né? A minha menarca foi aos 13 anos e um pouquinho antes eu já tive apendicite também supurado, mas que não foi nem localizado, que estava atrás do intestino. E quando foi ver era o apendicite. Na verdade, meus pais mandaram me abrir porque eu tinha alguma coisa. E quando viram, meu apêndice estava atrás do intestino, já praticamente supurando. E eu menstruei isso foi entre 11 e 12 anos. Eu menstruei aos 13, aos 15 eu tive uma outra crise, mas eu não tinha um apêndice, né? Então eu tive um cisto de ovário de sangue. Foi o que me falaram. Eu sou do interior de Goiás, né? Até hoje na minha cidade não tem tratamento, né? Eu recebo minhas conterrâneas aqui em São Paulo, que dirá no início dos anos 90, né? Que não tinha. Então eu fiz uma cesárea, retiraram o cisto, né? Até na época foi uma cirurgia que grampearam, né? Na época nem não costuravam lá, grampearam, que me deu muita sequela de aderência e eu continuei com dor, né? Vim para São Paulo e comecei a ser tratada como cisto ovário policístico, né? Então vim para São Paulo, num ginecologista que me passou anticoncepcional e eu comecei a tomar anticoncepcional com 15 anos, né? E no começo aliviou, mas assim, em pouco tempo as dores voltaram muito fortes, né? No total foram 18 anos de sofrimento sem diagnóstico, no total 21 anos de sofrimento, eu tive mais 3 anos com diagnóstico. Eu fiz 2 cirurgias, graças a Deus, muito bem sucedidas, né? Feita por especialista. E hoje a minha história, que eu tô, assim, a minha história, né, a perseverança da minha história, porque hoje eu me sinto curada, tô curada. Eu não tenho mais foco de endometriose e não tenho mais dor nenhuma, né, nem no período menstrual. Eu vivi os últimos 3 anos na cama, né, antes da minha primeira cirurgia em 2010. Então, assim, eu tomava morfina, tramal, codeína e eu não conseguia nem levantar para pegar um copo de água, né, não conseguia levantar para esquentar uma comida. Né? Infelizmente, a cólica ela é desvalorizada, né? Até pelas próprias mulheres mesmo, né?
e infelizmente também pelos médicos, né? Que eu sempre escutei, não, quando você casar passa, quando você engravidar passa, é normal, né? Poderia ser normal na época das nossas avós, mas hoje não é mais, né? Aliás, nunca foi normal, mas naquela época, sem informação, né, era um pouco mais comum, né? Mas hoje eu tô bem, já tem 5 anos, vai fazer agora em junho 6 anos que eu não tenho mais nada, e no meu caso, que eu sou uma jornalista, ativista atuante já há 8 anos, né? 4 anos me dedicando só à endometriose. Eu trabalhava antes com celebridades e tem 4 anos que eu me dedico só ao blog e dou palestras de conscientização também. Eu vejo a importância e é a nossa luta justamente por conseguir isso, que quero parabenizar o deputado por ter feito essa lei estadual de conscientização, porque tudo começa na conscientização, né? Conscientizar a menina, principalmente a mais jovem, de que a cólica não é normal, né? Uma cólica normal é aquela que melhora com um remédio durante todo o período menstrual. E eu vou te dizer, eu tive uma cólica normal ano passado, né? Eu tive um dia e tava assim, uma dorzinha bem leve. Aí eu olhei e falei assim, imagina, essa dor não é nada, porque já sofreu o que eu sofri. Aí chegou um momento que eu tava trabalhando, porque mais incomoda, porque eu tenho muita ardência nas pernas, né? Chegou um momento e dor no abdômen, que eu falei, gente, eu não sou obrigada. Por mais que seja fraca essa minha cólica, que eu estava acostumada a dor muito pior, né? Tomei um remédio, um analgésico comum para cólica, ela sumiu. Caroline, a gente vai voltar daqui a pouco até para falar sobre a sua militância, falar melhor sobre o seu blog e tal. Eu tenho várias perguntas aqui agora para o doutor Arnaldo. Primeiro, sobre a cirurgia, né? A Caroline passou por cirurgia, a Tamires não, né? Não. Em quais casos ela é indicada? Quem faz essa avaliação é o médico com o paciente? É só para aquela paciente que quer engravidar ou não? O mais importante da endometriose é mapear a doença. Então, se alguém chega com uma queixa de cólica importante, geralmente são pacientes que falam, o meu abdômen fica muito inchado no período pré-menstrual, eu tenho muita cólica, sangramento excessivo, algo semelhante, eu tenho que confirmar esse diagnóstico. E são 2 exames importantes para se confirmar o diagnóstico e mapear a doença, que é a ressonância magnética pélvica e o ultrassom com preparo intestinal. São exames que exigem do profissional uma qualificação muito importante. Não é qualquer profissional que tem essa capacidade de enxergar, exige algum treinamento. Mas a partir desse diagnóstico, confirmando o grau de comprometimento da doença, aí se consegue se fazer um programa, o que eu vou operar? É necessário a cirurgia ou não? Se tiver um comprometimento grande, não há dúvida, a indicação é cirúrgica. Você não consegue só com um tratamento clínico resolver o problema da endometriose. Você consegue amenizar os sintomas. Eu comparo que é quando você está com uma infecção, você dá Novalgina, você abaixa a febre, mas a infecção continua. Então, o tratamento da endometriose é cirurgia laparoscópica. Operar ou não operar? É lógico que tem que se avaliar, em primeiro lugar, o grau da intensidade do que você quer. Se a paciente é uma paciente jovem, que não quer engravidar, e tem sintomas que são limitantes para o seu bem-estar, ela não pode ter uma vida dessa, que não sai, não namora, acaba ficando em casa porque ela sofre. Tem casos de pacientes jovens que não têm um relacionamento afetivo mais intenso pelo medo de comprometer aquela relação que nem vou começar, porque tem uma dor muito importante que vai atrapalhar o prolongamento dessa relação. Esse caso deve operar. Ela pode tomar um remédio, vai amenizar, mas o tratamento é cirúrgico. E o tipo de cirurgia vai depender do comprometimento do que está afetando. Os casos mais graves comprometem o intestino. São mulheres que têm uma alteração grave na parte intestinal, que sai sangue pelas fezes muitas vezes, tem dor a evacuar. Então, você tem até que, muitas vezes, tirar um pedaço do intestino para evitar que essa doença se prolongue. Então, mais uma vez, mapear e ter certeza onde está essa doença é fundamental para o planejamento cirúrgico.
Se essa paciente ela quer engravidar, mas os sintomas são leves, aí você tem que avaliar a reserva ovariana, se está comprometendo o ovário e talvez se dar uma chance. Vamos tentar engravidar para que a cirurgia, que muitas vezes pode comprometer aquele ovário, não seja feito agora. Então você pode dar prioridade para a fertilidade. Tudo isso vai numa balança, a dor e o objetivo da paciente. Se ela tem uma dor que comprometa a sua qualidade de vida, a cirurgia é fundamental. Se ela quer engravidar e a dor não é tão intensa, eu posso partir para um tratamento de reprodução assistida e tentar adiar para quem sabe alguma nova intervenção, alguma novidade no tratamento da endometriose. É caso a caso, né, doutor? Tudo hoje em dia na medicina, tudo nesse mundo é individualizado. Nós não tratamos um diagnóstico, nós tratamos uma paciente, o que ela precisa, o que ela quer. E eu, lógico, sou ou o médico que coordena essa paciente, tem que decidir o que é melhor para ela em conjunto com o que ela quer. Sempre em medicina e tudo na vida hoje em dia é tudo individualizado. Tamires, você amenizou as dores, é isso? Não. No começo eu amenizava as dores, diminuía o fluxo, mas aí novamente voltava os sangramentos, voltava as dores. Eu não ia para a escola por causa de dores. Eu deixava de ir a festas, sair por conta disso. E meus familiares sempre falavam, por eles não terem a cólica intensa, minha mãe nunca teve cólica nenhuma. Então, para ela, assim, ela não consegue entender o que é estar na minha pele. Ela compreende que é uma situação difícil, mas ela não consegue entender. E hoje em dia, eu sempre tenho que trocar o anticoncepcional, porque ele segura durante um tempo e depois volta tudo de novo. O anticoncepcional é para segurar o fluxo. Segurar o fluxo e amenizar os sintomas, né? Que é o sintoma de dor, a cólica. É esse o tratamento adequado mesmo? Eu gosto de contar uma história particular que teve com uma jovem como ela, que veio do interior com essa queixa de dor importante, que não saía de casa, não namorava, tamanha era a intensidade dos seus sintomas. Optamos por operar, fizemos uma cirurgia, foi muito bem, retornou 3 meses depois. E assim que entrou na minha sala, aquele olhar brilhante de uma mulher, eu falei, você está amando. Já é diferente, né? O semblante de uma mulher com dor. Ela falou, como é que o senhor sabe? Porque está na cara. E a mãe falou, doutor, como eu agradeço, minha filha agora sai, está namorando uma outra vida. Então, a indicação cirúrgica é importante. E temos outros exemplos. Uma outra paciente tinha problema de depressão grave, ela tinha realmente duplicidade de personalidade. E a endometriose tem muita relação com o comportamento psicológico da pessoa. E esse caso chama muito atenção porque nós operamos a endometriose dela e pouco a pouco o psiquiatra foi largando a medicação e deu alta da parte dela psicológica. Ela sofria com tal intensidade que aqueles sintomas refletiam no seu comportamento de depressão, a euforia, o tempo todo. Então, a endometriose, vamos talvez valorizar essa iniciativa de dar atenção à endometriose, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Não é uma tarefa muito fácil, eu vou dizer por quê. Quando imagina uma mãe que tem uma filha de 14, 15, 16 anos, e você não tiver uma imagem muito evidente, ou quem faça aquele exame que diagnostique, você falar, submeter a minha filha a uma cirurgia, uma anestesia geral, é realmente necessário? Realmente existe não é uma facilidade, tá certo? Onde isso é uma oposição importante. Mas às vezes a gente tem que mostrar, e aí essa lei, mais uma vez, vai ajudar. Veja a importância da endometriose e o mal que causa essa doença se não for tratada convenientemente e precocemente. E já tem publicações enormes mostrando que o problema da endometriose é que ela demora até 8 anos para ser diagnosticado. Até 12, né, doutor? De 7 a 12 anos é a média mundial para diagnóstico. A Tamires está fazendo esse tratamento com anticoncepcional. É uma das formas, né? Diminuir a dor, os sintomas e ela ter um pouco de qualidade de vida. É um formato. Lógico que não estou aqui para julgar e interferir o caso individual. É um formato que pode se dar, dependendo do grau de comprometimento dos órgãos dela, que precisa se avaliar muito bem o custo-benefício, não em termos de dinheiro, eu estou falando do custo-benefício de aguardar, operar ou não operar, porque essas intervenções cirúrgicas da endometriose profunda são intervenções complexas, que duram 5, 6 horas,
que é difícil ter profissionais qualificados que aceitam operar por planos de saúde, porque até não envolve o código que foi dado pela Febrados, é complicado. São instrumentos descartáveis de altíssimo custo e realmente há uma dificuldade muito grande. Então, é um problema. E realmente, se você for observar em outras cidades do interior, e mesmo em São Paulo, você conta nos dedos profissionais qualificados para esse tipo de intervenção. Cada vez aumenta mais para o diagnóstico, mas ainda é uma coisa limitada a poucos profissionais. A Caroline está ali concordando com tudo isso. Estimando que somos cerca de 10 milhões de brasileiras, imagina, mais de 3 milhões só no estado de São Paulo, né? Não é um número ainda muito fechado, são estatísticas meio de achados, assim, de achismos, mas é uma média que a gente faz de acordo de 10 a 15% da população, tirando, né, que eu faço no blog, que a menina está menstruando uma média de 10 anos de idade, né? Eu tenho leitora que menstruou com 8 e já foi diagnosticada logo com 9 anos de idade com endometriose. Né? Isso mostra que a endometriose ela não tem idade. O doutor tocou em 2 pontos interessantes, que é a questão da dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, né? E foi uma consequência que eu tive muito grave, mas que também tem tratamento e que também tem cura, né? Mediante fisioterapia, e a depressão, que a maioria, e assim a gente é julgada, eu sei porque eu também passei por isso, acho que a gente é louca, que a gente está naquele estado depressivo, porque nós somos depressivos. Mas imagina uma pessoa com 25 anos, 26 anos, à base de morfina, codeína, tramal, que não consegue levantar da cama, que perdeu e está perdendo os melhores anos da sua vida, que não consegue trabalhar, que não consegue ir para a faculdade, que não consegue sair, que não consegue namorar, mesmo tendo namorado. Então, assim, como você vai ficar sorridente o tempo 24 horas? Não. Então, esse é um outro... nós somos muito julgadas, né? Então, é preciso parar de julgar as pessoas que mesmo ainda não foram diagnosticadas, as mulheres, mas que estão em depressão e que têm esse quadro clínico de dor que remete à endometriose. Caroline, como foram suas cirurgias? O doutor estava falando sobre essa dificuldade toda, você enfrentou isso? Foi particular? Foi cara, né? Enfim, como é que Olha, se deu? eu fui muito abençoada, né? Porque, assim, na época, quando eu fui diagnosticada, eu já estava fazendo um monte de exame, que eu morria de dor. Eu também tinha desmaios constantes, que depois da minha primeira cirurgia, acho que a aderência, prendi alguns órgãos e eu não tive mais. Eu fui diagnosticada, né, assim, o meu ginecologista me diagnosticou. Eu estava com outro plano de saúde, mudei de ginecologista. Fiz o exame, estava escrito endometriose lá, sugestivo. O ginecologista falou que eu não tinha, porque eu tinha dor fora do período menstrual. Então, esse é uma outra questão que precisa ser mudada. Endometriose, para quem tem, pode dar dor só no período menstrual, né, doutor? Como fora dele também. Né? Então, aí eu voltei no meu, que falou, não, você tem, tá aqui no exame e tal, vamos começar a tratar com anticoncepcional, né? Aí comecei, mas as minhas dores, eu tive mais dor ainda. Da dor no período menstrual ou não? Existe um linguajar, uma frase da dor do meio, seria isso, doutor? Tem a ver? A dor do meio, porque a endometriose, a intensidade dos sintomas é proporcional ao comprometimento da doença. Uma endometriose mais agressiva, a paciente tem dor o tempo todo. Então, aí é quantificado dessa maneira. É lógico que eu, como convivo com endometriose, teve uma situação que a paciente falou, nossa, para mim, o senhor fez o meu diagnóstico de endometriose em 3 minutos, outro médico demorou 3 anos. Não é que eu sou melhor ou sou pior, é que eu tenho o meu olhar sempre para a endometriose. Como eu sou médico da reprodução, da infertilidade, a endometriose, o questionamento da endometriose faz parte do meu questionário, do meu objetivo. Você tem cólicas, são de forte intensidade, sua barriga fica inchada, tem dor no ato sexual? Eu falo endometriose profunda. Como é que o senhor sabe? Porque o sintoma é característico. Eu falo, agora eu tenho que comprovar através desses exames complementares. Então, se for uma dor crônica ou o mês inteiro, é lógico que a endometriose é um diagnóstico bastante possível. A gente vai para um intervalo e vamos voltar com a Caroline daqui a pouco falando mais sobre as cirurgias, né, que você passou. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu falo depois. Tá bom. E daqui a pouco a gente volta então com você falando tudo isso sobre as cirurgias, as dificuldades e como é que você conseguiu, tá bom? O programa Agora é Lei vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí.
programa Agora é Lei está de volta e hoje nós falamos sobre a Lei 16.635 de 2018, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Conscientização dos Males Causados pela Endometriose. A autoria é do deputado Cezinha de Madureira, do DEM. No bloco anterior, a Caroline estava falando um pouquinho sobre como passou pelas 2 cirurgias, né, Caroline? Se teve esse apoio do plano de saúde, que é um pouco mais difícil de acontecer, né, doutor? Como é que elas se deram? Isso, na época sim, eu fui diagnosticada por um proctologista, né? Então eu passei por tratamento medicamentoso, antes, né, o clínico, anticoncepcional. Eu fui induzida à menopausa precoce também, para tentar amenizar os sintomas e como nada deu resultado, eu fui para a cirurgia, né? Mas eu tinha sempre muita dor. Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu já, obviamente, já iria optar direto pela cirurgia. Principalmente eu não optaria por esse medicamento que induz a menopausa, porque eu sofro com os efeitos colaterais até hoje, depois de 8 anos de ter tomado uma única dose, né? E na época, eu fazia um tratamento pelo SUS, e o meu proctologista, que era especializado, quando soube que eu estava nesse ambulatório do SUS, ele falou: nossa, Carol, lá eu conheço um ginecologista que também ajuda na orientação lá dos residentes, que é especialista e aceita o seu convênio. Na época ele trabalhava no hospital japonês, né, lá ali próximo de Guarulhos, no Nipo. E eu fui até lá. Aí na próxima semana parei ele lá, a gente conversou, marquei a consulta e fui já logo. Ele já marcou a cirurgia, porque eu já tinha feito tratamento medicamentoso antes. Mas no exame não apareceu muita coisa, né, porque os exames eles não apontam tudo. Então eu não tive procto nem nada. Na minha cirurgia, precisava de um proctologista, porque o meu médico ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Tem médicos que operam sozinho, outros não. E o importante é retirar toda a doença, independente de com quem ele trabalha, né? E, então eu tive melhora das dores assim 60% a 50% realmente. Comecei a voltar a viver, isso em julho de 2010. Quando foi em 2012... mais ou menos no começo de 2012, eu comecei a sentir muita dor de novo, né? Que até a camiseta, às vezes, quando encostava na barriga, começava a incomodar. Então, conversei, né, com o meu médico e a gente, como especialista, planejamos a segunda cirurgia, né? Que uma cirurgia bem sucedida tem que ser planejada, não pode ser de emergência. Marcamos para junho de 2012, né? 3 de junho, que é uma data que nunca vai sair da minha cabeça, porque foi meu renascimento. E dessa vez ele contou com um proctologista, que foi aquele que me diagnosticou, que eles operam juntos. Olha, desde a maca, assim, que eu estava toda retalhada por dentro, né, porque eu tinha muita aderência. Na minha primeira cirurgia, o meu médico me deu óbito na mesa de cirurgia. Ele falou que eu estava toda enrolada, ele não sabia como eu cheguei andando e respirando até lá, porque eu tinha órgãos vitais sem funções. Eu acho que o meu intestino era um deles, porque eu evacuava uma vez por mês. Imagina como era a minha barriga, eu evacuava uma vez por mês. Geralmente a gente evacua todos os dias, né? E aí eu tive o procto, eu acordei da anestesia já sem nenhuma dor, toda cortada por dentro. Nem o médico, nem uma enfermeira, ninguém acreditava que eu não tinha dor. E você conseguiu tudo isso sem pagar nada, sem o... Sim. Sim. Sem esse custo aí, né? Que sem de esse repente custo, mas infelizmente o que acontece, como o doutor explicou muito bem, é a questão dos códigos, a burocracia, né? Tudo no Brasil, infelizmente, é burocracia. A burocracia atrapalha bastante. E até mesmo aquilo que os planos fazem, né? Em relação aos médicos, enfim, equipamentos cirúrgicos, são todos muito caros, autorização, né? A vídeo, ela tem que ser gravada, né? Geralmente é um documento, é uma cirurgia. Para se precisar operar de novo, você tem que ter aquele vídeo ali da cirurgia para o médico ver como foi feito direitinho. Então, assim, eu tive sorte, mas hoje em dia, né, o meu médico que atendia, ele já também não atende mais por plano de saúde, né? Não atende mais no hospital. Eu tive sorte que, infelizmente, a maioria não tem. Então, eu nunca gastei nenhum real, nem com a minha físio, que eu fiz pelo SUS, mas esse ambulatório que me atendeu hoje não aceita mais mulheres novas. É um absurdo, já tem 1 ano e meio. Então, por exemplo, eu que já passei por lá, se acontecer alguma coisa, né, eu posso ir lá que eu sou atendida. Mas a Tamires, que é nova, não pode. Não pode. Não, ela não é atendida mais. Me fala uma coisa, a Tamires é muito nova, acho que não passou por essa experiência. Você queria ser mãe? Foi mãe? Como é que essa suspeita, né, e esse prejuízo da fertilidade foi pra você? Assim, não, eu nunca... Tem mulheres que, de repente, têm um sonho de ter filho e têm um diagnóstico e já desaba, né, doutor? Tem que levar isso em consideração.
Um dos mitos que a gente tira no blog é a questão que a endometriose não é igual à infertilidade. Apesar dela causar quase que 50%, é um número elevado. Ela prejudica, né? Ela pode dificultar, né? Mas como o doutor Arnaldo falou, tem os métodos também de reprodução assistida. Então, assim, nunca foi o sonho da minha vida ser mãe, como eu vejo da maioria das leitoras. Às vezes eu até me assusto, né? Já recebi e-mails de mulheres que tentaram se suicidar porque não conseguiam ser mães, por exemplo, né? Então, mas chegou um momento, até quando eu fiquei na minha segunda cirurgia, eu fiquei infértil de uma trompa. Vou confessar que naquele momento bateu uma com dorzinha no coração, quando o doutor Hélio chegou pra mim e falou assim, eu vi a cara triste dele, ele falou assim, nossa, que bom que você tá bem. Eu tava tão feliz que eu tava bem, sem dor, já 5 horas de operada. Aí ele falou assim, não, é porque você tá com uma trompa, tá obstruída. Eu falei, não tem importância, doutor Hélio, eu tô bem, né? O importante é eu ficar bem, se eu quiser ter filho, eu recorro ao método de, se eu não conseguir naturalmente, alguma inseminação, filho, não tem problema. Mas, e aí bateu uma dorzinha. O tempo foi passando, então eu fiquei infértil de uma trompa. Como eu já tinha feito cirurgia no ovário e mais 4 cirurgias, né, apêndice, a de cisto que foi grampeada e as 2 vídeos, a minha reserva ovariana ela ficou bem debilitada. Então, quando eu fui mãe, decidi ser mãe, eu acabei fazendo a FIV, porque eu tava com 0,1, doutor Arnaldo, de reserva ovariana, que não é quase nada, né? Não sei, ele sabe explicar melhor do que eu, entendeu? Mas em nenhum momento eu tive um único óvulo, né? E esse óvulo se implantou e eu tenho a minha filha hoje, a Bárbara, a princesa. Em nenhum momento eu fiquei pensando nisso. Como eu sofri muito com dor, o meu objetivo era ter qualidade de vida, porque eu até coloquei um texto no blog falando sobre isso. No meu pós-parto, eu comecei a pensar em todas aquelas histórias que eu contei no blog de mulheres que tiveram filhos e ficaram pior na gravidez e no pós-parto, né? Que eu acordava para amamentar de madrugada e eu lembrava delas, como elas conseguiam acordar com dor. Porque quando você tem dor geralmente 24 horas da endometriose. E amamentando, você não pode tomar, acho que você não pode tomar morfina, né? Como é que você vai tomar morfina amamentando? Então eu pensei muito nessas mulheres durante o meu pós-parto, ali nas madrugadas que eu acordava para amamentar, de como elas conseguiam viver, né, esse momento tão sublime, morrendo de dor. Como o caso da Osana, por exemplo, que a gente já contou a história dela antes e depois da gravidez, e ela nitidamente fala, ela ficou até pior e ela não aguentava carregar a filha recém-nascida. Doutor, a endometriose, ela tem cura ou é só controle? Tem cura, sim. Existe controvérsia, as pessoas leem, a endometriose não tem cura. A pergunta que a gente faz, não tem cura ou a cirurgia que foi feita foi insuficiente? Então, muitas vezes, partindo das primeiras perguntas que você me fez, o diagnóstico e o mapeamento da doença é fundamental. Porque muitas vezes o profissional que não tem todas as qualificações necessárias e nem conseguiu montar uma equipe capaz de mexer em todos os órgãos, ele vai até o ponto que ele é capaz de operar sem colocar em risco a paciente. Então ele acaba a intervenção, mas ainda ficou endometriose. Então é tido como, depois de alguns anos, os sintomas voltaram. Não é que voltaram, é que a cirurgia foi insuficiente. E não é por culpa do profissional. Eu mesmo, quando eu opero uma cirurgia de uma endometriose profunda, eu entro com uma equipe montada de acordo com as necessidades, porque eu já mapeei a doença e vi que eu precisava do prócto para mexer no intestino, eventualmente do urologista e assim por diante. Então, a dificuldade em você operar uma endometriose severa e grave é você ter uma equipe disponível e preparada para isso. Tem que haver uma experiência específica em tratamento de endometriose profunda. E essa dificuldade existe de você ter esses profissionais à sua disposição. Nossa, muito bom, se você me permitir. Parabéns à doutora vocês Arnaldo. Podem sim. Porque, tanto que a gente também tem parceria, doutora, em poucos médicos falam na cura, e foi isso que ele falou. Da cirurgia, quando ela é feita, né, retirada toda a doença, ou quando só cauteriza ou vaporiza, que a doença é queimada substancialmente e ela fica no restante do tecido, né? Então, é importante isso, porque raros médicos, em São Paulo deve ter uns 4, 5 que falam em cura, né? E graças a Deus eu tenho parceria com alguns deles, né? O doutor Arnaldo é um deles, do IPGO, já há muito tempo, porque a gente precisa acabar com esses mitos da doença. É claro que talvez não é todos os casos que vai ter cura,
né? Que assim, para ter cura vai ter que tirar o útero de uma mulher jovem que está com adenomiose, ela quer ter filho. Como que você vai curar? Se ela quer ter filho, tem que esperar ela ter filho primeiro, ou atingiu muitos órgãos. Você tem que ir cortando, entendeu? Não tem como. Então, mas na maioria dos casos tem. Só que quando o médico cauteriza ou vaporiza, ele não retira a doença. Foi o que o doutor Arnaldo falou, que a doença persiste e não reincide, entendeu? Então, nós temos que dar ênfase e eu acho que tem que ter mais médicos que falam sobre isso nos programas de TV, porque a maioria fala que não tem cura. Sim. Então, assim, aí eu tô curada, aí eu me passo por sou louca? Não, porque eu vivi na cama durante quase mais de 5 anos, entendeu? Eu fiquei 18 anos morrendo de dor, 21 anos morrendo de dor, entendeu? E hoje eu não tenho mais nada. E eu menstruo e foi o que eu te falei, eu tive uma cólica normal o ano passado, entendeu? E normal. Então a endometriose ela tem cura, talvez não em todos os casos, mas ela tem cura. Eu falo muito isso no blog, muitas leitoras não entendem, porque elas falam que a maioria dos médicos falou que não tem cura, né? Então, e eu acho que é complicado para um médico operar uma doença que não tem cura, né? Eu acho que seria complicado. Eu quero fazer um comentário, claro, porque como se falou em retirar o útero, recentemente teve uma atriz do âmbito internacional que retirou o útero para curar a endometriose. Eu quero deixar bem claro e vou falar com muita veemência de uma maneira bem contundente. Tirar o útero não cura endometriose. Eu vou repetir para ficar mais claro. Esse texto hoje no blog. Tirar o útero não cura endometriose. As pessoas pensam que tirando o útero deixa de ter cólica porque não ter o órgão se contraindo. Porque se a endometriose estiver em outros órgãos, que é como acontece normalmente, a pessoa continua com dor. E se vê em alguns lugares, se tirar o útero, achando que isso vai resolver o problema. Por isso a minha veemência, a minha repetição não é por acaso, de propósito, para que ninguém pense uma coisa dessa. Nossa, e agora tá tendo campanha já nos Estados Unidos para as mulheres de 30 anos tirar útero para curar endometriose. Eu escrevi eu coloquei esse texto hoje no blog. As desinformações fazem muito mal, né? Caroline, você falou sobre um índice, alguma coisa que estava 0,1 quando você decidiu engravidar, alguma coisa assim? Eu queria que o doutor explicasse. Da reserva ovariana. Um dos grandes divisores de água de operar ou não operar, engravidar ou não engravidar, faz parte da pesquisa numa mulher com endometriose e ver a sua reserva ovariana. Reserva ovariana corresponde ao estoque de óvulos que aquela mulher tem para serem fertilizados para engravidar. E existe as mulheres nascem com números já estabelecidos de óvulos que vão se perdendo mês a mês. São 1000 óvulos que se perdem para cada óvulo numa ovulação. Então, se uma mulher na menarca, na adolescência, tem 300 a 400 mil óvulos, a cada mês se perde 1000 óvulos e quando chega ao redor de 45 anos, esses óvulos terminaram. A endometriose pode muitas vezes causar uma antecipação dessa diminuição de reserva ovariana. E entre os exames mais importantes para se avaliar o nível, o estoque dos seus óvulos disponíveis, é esse exame chamado hormônio antimileriano, que tem a sigla AMH. Um hormônio antimileriano, ao redor de 1,5, é um nível razoável que é aceitável. Quando chega a esse nível de 0,1, é um nível que praticamente não tem mais óvulos disponíveis, ou se tiver, é muito pouco. E pegando o exemplo dela, que tirou um óvulo, é o que se espera para quem tem esse nível de antimileriano. Eu estimulei bastante durante os 15 então, dias. portanto, se eu tenho uma mulher que tem endometriose e tem dor, mas tem um nível de antimileriano muito baixo, eu vou indicar, em primeiro lugar, estimule o seu ovário, retire os seus óvulos, o seu óvulo, fertilize, aí vai depender da situação dela, estar casada, solteira, depender de muitas coisas. Se congela os óvulos ou o óvulo para preservar sua fertilidade, isso é muito importante. Preservar a fertilidade é fundamental e aí vai se ponderar, se ela tiver muitos óvulos, eu posso até arriscar transferir esse embrião numa condição não tão propícia por causa da endometriose. Ou eu fertilizo, congelo esse embrião ou esses embriões, eu opero a endometriose e no momento seguinte eu coloco os embriões. Então, o antimileriano é um exame quase que fundamental para quem tem endometriose. Eu queria que você falasse, Tamires, como é que você reagiu quando você ouviu essa palavra, endometriose? Você já tinha escutado falar? Como é que foi para você? Você foi lá olhar no... O que é isso? Não, quando eu recebi, eu estava com a minha mãe no hospital.
E a gente estava pronta para ir embora, falar, doutor, me dá alta, porque você ficar uma semana na cama de hospital sem resolver nada, sem exame nenhum, e só tomando remédio, eu tava me sentindo muito mal. E quando o médico realmente falou, endometriose, a minha mãe se desesperou primeiro que eu. Ela falou assim, o que é isso? Aí ele, calma, vou explicar. Só que, a primeiro modo, todos os médicos que eu passei, que foram vários médicos até hoje, e inclusive eu estou à procura de algum médico especialista nesse caso, que não tem cura. Foi a primeira coisa que o médico, quando me deu o diagnóstico, ele falou, endometriose não tem cura, tá, mãe? Mas tem tratamento. Aí minha mãe, pronto, pô, não tem cura. Aí assim que ele saiu, a gente foi procurar no Google o que era realmente, porque ficou muito vago as informações que ele deu. Muito superficial. Isso. Você precisava ter participado do programa, né? Aqui tem informações, né? Aqui com esses dois aqui, um de cada lado, você está sendo bombardeado. Mas uma coisa que acontece, que a gente tem que entender também, que a velocidade que a ciência progride, é impossível os médicos, qualquer médico, ter um domínio completo das doenças. Eu digo, como eu sou médico, estou há muito tempo nessa vida, antigamente um médico operava estômago, coração, fazia parto, depois veio o ginecologista, obstetra. Hoje em dia o próprio ginecologista tem que se diferenciar numa certa subespecialidade. Então eu, como sou médico da reprodução humana, da infertilidade, da endometriose, eu tenho essa convivência e vou a congressos que são específicos de endometriose. O ginecologista geral, muitas vezes, ele está ligado a um clínico geral da mulher. Ele não está próximo disso. E hoje em dia nós temos a facilidade da internet, qualquer pessoa que tem endometriose, ela consegue saber um pouco mais e procurar aqueles profissionais que são dedicados à doença. A evolução da doença, hoje em dia temos especialistas para tudo, tudo é individualizado. E o ginecologista, se você me perguntar sobre mamas que eu deveria saber, eu tenho uma noção básica, mas frente a um tratamento mais específico, eu encaminho para um mastologista, eu encaminho para um oncologista. Então é importante que cada profissional tenha ciência e consciência até onde eu posso chegar. Se eu não sei, encaminho para quem sabe, isso em tudo na vida. Doutor, a endometriose, ela tem uma prevenção? Qual seria a prevenção? Dá para prevenir? Dá para, de repente, olha, eu sou uma mulher, tenho uma filha de 10 anos, eu vou fazer, você com a Bárbara, né? Vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para evitar que ela passe pelo que eu passei. Existe isso ou não? Olha, existem muitas teorias a respeito do assunto. Hoje em dia se acredita que as dioxinas, que são substâncias que estão no ar, que são provenientes da poluição, que podem ser a pessoa respirar e ter algum prejuízo disso. Acredita-se que o estresse, a alimentação, o tipo de vida que você tem, tudo isso tem uma influência na endometriose, a favor de provocar a endometriose. A dificuldade é como evitar a poluição, como evitar agrotóxico, como ter uma alimentação tão regrada. Já existe um apelo para a alimentação em todos os sentidos. As pessoas querem estar bem em forma, querem serem produtivas, já existe um apelo natural. Agora, você incutir numa jovem, não coma esse alimento, cuidado com esse tipo de poluição, isso é uma coisa que na prática se torna difícil. Mas, de um modo geral, exercício físico, dieta saudável, ter uma vida regrada, bons hábitos de vida, seria uma maneira de tentar. Não tem estresse, mas como evitar estresse? Se alguém tiver a solução, me conte, que a gente não sabe. É mais difícil, né? Tem a ver com gravidez precoce, alguma coisa assim ou não, doutor? Acredita-se que a gravidez precoce poderia diminuir a chance, porque o organismo ficaria bloqueado. Tanto é que mais um dito popular que não é verdadeiro, e por isso eu vou repetir 2, 3 vezes, que a gravidez cura a endometriose. A gravidez não cura a endometriose. Tem aquela coisa, você tem endometriose aos 40, porque você ainda não foi mãe, né? Então, acho que como a gravidez inibe os hormônios da mesma maneira que medicamentos também inibem, esse dito popular que engravida que a endometriose passa, não é verdadeiro. E mais uma vez, convém mães e repetindo, a gravidez não cura endometriose.
Eu queria que a gente falasse agora, então, de conscientização. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu blog, e, claro, trazendo a importância da lei agora que institui a primeira semana de março, que já é o mês da mulher, né, por conta do Dia Internacional da Mulher, para que as pessoas se cuidam, tenham informações, o que vocês acham que tem que ter nessa primeira semana, quais ações, que público atingir, enfim. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a conscientização. Para começar, eu acho importante a conscientização em qualquer sentido, em qualquer doença, quando o assunto é saúde, para qualquer doença, em cardiologia, como é do cigarro, como é da obesidade, a endometriose deve sim incorporar isso. É claro que cada um tem a sua maneira, esse próprio programa seu já é uma maneira de conscientizar aqueles que nos veem. Como devem existir outros programas através da mídia escrita ou falada, rede social, deve-se conscientizar. Para quê? Para aquelas meninas que têm cólica importante, que têm alguma menstruação excessiva, que a sua mãe, tia, avó, madrinha, tome iniciativa e leve essa menina ao ginecologista e procure saber mais sobre a doença e até através da rede social procurar quem são os profissionais que podem dar um apoio maior a essa menina. É lógico que nós, do IPJ, nós temos a nossa parte, temos um site chamado guiaendometriose.com.br, que é uma maneira de conscientizar. Pensamos também em pacientes que têm essa cólica, que querem engravidar e estão pensando em engravidar, já façam um diagnóstico precoce para que não prolongue aquela tortura de uma gravidez não alcançada e não foi feito o diagnóstico de endometriose. Eu acho que o caminho é esse, é a lei, a conscientização, é a marcha, o programa, é a mídia. Quem quer vai atrás e acho que os mais velhos podem conscientizar essas jovens a ir aos profissionais qualificados para essa pesquisa. Tamires, se já tivesse essa primeira semana, já tivesse sido instituída 2 anos atrás, talvez você saberia, conheceria melhor a doença, não tomaria susto, Sim. não ficaria uma semana internada sem um diagnóstico, né? Sim, além de quando eu descobri a endometriose, eu fiquei internada outras vezes por causa de dores que não passavam com medicamento nenhum. E eu acredito também muito importante ser instituída essa semana, porque se muitas mulheres soubessem, a maioria já teriam sido diagnosticadas, até mesmo se autodiagnosticar para falar, olha, doutor, eu acho que eu tenho, vamos pesquisar, porque isso é muito importante também. E é uma doença tão comum que, na verdade, as pessoas desconhecem, né? Comum e desconhecida ainda, isso, né? porque não tem divulgação de informações. Eu mesma, sobre grupos como a da Carol, que fala sobre isso, de mulheres que se abraçam para compartilhar informações, eu só fui atrás porque eu tive interesse em saber que eu não estava sozinho, entendeu? E as mulheres hoje em dia, elas não têm essa facilidade de a informação vir até você. Então é muito importante mesmo essa semana, justamente para tomar conhecimento. Vamos falar então, Carolina, sobre essa conscientização. Você tem a marcha para falar. Queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse trabalho. O mais importante de conscientizar é espalhar os sintomas, né? Então isso foi uma coisa que nós começamos na Endomarcha Time Brasil em 2014, né? Dia 24 de março. Já aproveito e convido a todos a participar. 9 horas da manhã no Vão Livre do MASP, caminhada sai das 10. Os principais sintomas, que é o que está no nosso flyer, nós distribuímos 10 mil flyers durante a caminhada, né? E o que sobra, os participantes levam para distribuir nos bairros, nas escolas, enfim, pessoas próximas. Porque assim, espalhando os sintomas, que a mulher, quando ela lê, e às vezes é trágico ou cômico. Isso, já senti isso, alguma exatamente, coisa assim. é trágico e cômico, porque eu vou assim, nossa, eu tenho isso, tenho esse também. Nossa, eu tenho tudo isso. Elas falam isso. Então, assim, você olha e você fala, e o desconhecimento, né? Então, esse é o mais importante, distribuir, né? Espalhar os sintomas, que são vários, assim, são também, claro, cada um é um caso, mas tem os principais, que são mais genéricos, que é o que a gente coloca no nosso flyer da Endomarcha, que a gente distribui com os sintomas, né? Durante a caminhada pela Avenida Paulista. E é interessante essa questão da lei estadual também, de conscientização, é informar, fazer palestras de conscientização, tanto em escolas, né, públicas, que eu acho que é super importante, que é um projeto que eu quero muito fazer, além de templos, enfim, de qualquer religião,
para espalhar os sintomas entre as mulheres, porque isso é o mais importante, conscientizar e espalhar os sintomas. Porque a cólica é o principal sintoma, mas pode ter dor para evacuar, para urinar, sangramento nas fezes, na urina, dor durante a relação, inchaço abdominal, dor na lombar, dor nas pernas, aí são variados, né? Então, espalhando esses sintomas é que vai, obviamente, nós temos o diagnóstico mais precoce. E maravilha que São Paulo, porque a gente já estava atrás, porque nós já conseguimos 2 leis no Brasil, né, em 2014 e 2016, e eu estava preocupada porque São Paulo estava atrás. Então, agora já alcançamos, então. O deputado. Bom, informação é o principal, né? E para quem quiser mais informações, tem o guiaendometriose.com.br e também o blog A Endometriose e Eu. Muito obrigada pelas informações de vocês e pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O programa Agora é Lei termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.